Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, o Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 13 de setembro 6 décadas de fundação. E para isso, para comemorar essa data, a gente está trazendo alguns profissionais que passaram pelo jornal e ajudaram a contar essa história. Hoje temos a honra aqui de receber os jornalistas Henrique Mioto e Silmara Helena. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Henrique e Silmara, queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado por terem aceitado o convite. A gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Primeiras damas de sua senhora. Então, olá Henrique, Edgar, a todas que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E espero que vai ser uma entrevista bem divertida, eu acho. Silmara, sempre sorridente, né? Vai ser legal falar com a Silmara hoje. Boa tarde a todos, boa tarde Edgar, Silmara, prazer revê-los pessoalmente novamente, né? Trabalhamos os três juntos, né, na década de 1990, vai ser um prazer bater um papo. Eu tenho, dentro da possibilidade, assistido algumas entrevistas da série e realmente a gente revive bons momentos, momentos curiosos, e vamos bater esse papo hoje aqui, nessa horinha, para a gente contar um pouco dessa história. Você sabe, Henrique, quando eu entrei aqui em 94, lá em novembro de 94, eu entrei para fazer editor de região e você fazia região. A gente trabalhou junto, né? Nós dois fazendo a página de região do Diário de Suzano. E depois que você saiu, e o pessoal me confundia, me chamava de Henrique nas matérias que eu ia fazer nas prefeituras, porque tanto você marcou aqui na região, né? Deixou seu nome gravado aqui na editoria regional. Então, assim, uma coisa que eu lembro, né? Assim, a primeira pessoa que quando eu vim para o jornal, que fiz parceria foi você, assim, né? Então, bacana isso. Isso foi em 1994. 94. O Edgar está desde então aqui, né, Edgar? Desde então aqui. Está com 25 anos na empresa. 25 anos. Eu entrei no jornal em 1993 para trabalhar com o saudoso JB Alves, José Benedito Alves. Sim, JB. O JB, já falecido, porque o JB que fazia um pouco desse trabalho de região, né? E o jornal estava num processo de crescimento e eles contrataram um profissional para fazer essa editoria, e em 94 você veio e eu lembro a gente trabalhando junto. Que bom que as pessoas confundiam pelo lado do bem, não queriam arrumar confusão, né? Que a gente poderia ter deixado algumas coisas, né? Não foi impedido de entrar em nenhum lugar, né? Bacana, engraçado isso. Bem interessante. Silmara, eu queria que a gente sempre pede para o nosso entrevistado contar o ano que ele, se você lembrar, lógico, né? O ano que ele começou aqui no Diário de Suzano, quanto tempo ficou? Então, eu entrei aqui no final de 95. O Diário de Suzano foi minha primeira experiência em jornal diário. E quem me deu o toque, assim, falou, vai lá, estão precisando de jornalista, foi o Vladimir Gama. Vladimir Gama, a gente se formou junto na UMEC, né? Uhum. E aí ele um dia chegou para mim e falou, Silmara, estão precisando de jornalista lá no Diário de Suzano. E eu trabalhava em Mogi num jornal semanal. Falei, nossa, mas eu não tenho experiência nenhuma de jornal. Ele falou, vai lá, vou falar que você vai lá. E aí eu vim, mas eu não me lembro com quem fiz teste, enfim. Eu só sei que depois eu comecei a trabalhar e fiquei aqui até 98. Então eu trabalhei 2 anos e pouco, na verdade, né? Não chegou a 3 anos. Mas foi minha primeira experiência. E a gente trabalha em jornal, a gente sabe que apesar do pouco tempo, as experiências são muito intensas no jornal, porque a gente passa por muita coisa no jornal e todo dia é um fato diferente. E para mim, na época, sair de um jornal semanal para um jornal diário foi, assim, um crescimento na carreira, né? Foi um avanço na carreira, porque eu estava começando, eu me formei oficialmente mesmo, a formação de grau foi em 96. Então, eu comecei a trabalhar em 94, e aí em 95 eu entrei no jornal diário e estou aqui no Diário de Suzano. Era o Mogi News, né, que você trabalhava? Isso, eu trabalhava no Mogi News, foi minha primeira experiência como jornalista. Henrique, quando eu entrei aqui, você chegava cantando na redação, né? Era um rapaz feliz aí, chegava cantando, o pessoal da redação até esperava a música, até fazia aposta, qual é a música que ele vai vir cantando hoje, né?
O Diário de Suzano foi a sua primeira experiência no jornalismo? No não? jornalismo diário também. Parecia igual o que a Silmara contou da carreira dela. Eu comecei a trabalhar no jornalismo em 92, aqui no Gazeta Popular, do seu Carlos Espada, né? Sim, que ainda existe, aliás. Os Ainda meninos existe, tocam, né? O Douglas, existe os isso, filhos exato. tocam o jornal. Trabalhei lá em 1992. E aí, em 93, nesse processo que o Diário de Suzano estava de crescimento, eu vim trabalhar no Diário de Suzano, né? E foi a primeira passagem. Eu tive 2 passagens pela empresa, fiquei de 93 até 95, né? E depois eu saí e voltei em 1996. Foi quando a gente trabalhou junto, eu voltei como editor regional e o Diário de Suzano montou a sucursal lá em Mogi das Cruzes, ali na avenida em frente à prefeitura. Nós tínhamos uma redação lá, que trabalhavam lá a Mara Flores e a Silmara. Então eu me dividia lá entre a redação de lá e aqui o jornal aqui em Suzano. Então foram as 2 passagens que eu tive pelo DS. As músicas realmente, eu continuo muito feliz, cantante, graças a Deus. Ainda bem. Né? Eu acho que a Ainda gente mais que tem o time está ganhando agora. então, feliz da vida com o nosso Palmeiras, né? O meu, o seu e de muita gente. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser feliz, tem que viver a vida, separar as coisas, enfim, todos têm os seus problemas, as suas Sim, amarguras, o período que nós estamos vivendo é um período dificílimo, né? Mas eu acho que se a gente olhar sempre para a metade cheia do copo, né? Eu acho que fica um pouco menos difícil da gente Já lidar. ajuda bastante. Bastante. Né? Já ajuda bastante. E eu lembro, essa era uma das coisas, eu lembro também que quando eu entrei em 93, ainda era máquina de escrever. O jornal estava na mudança para ter os computadores, para ter a parte digital e foi feita logo na sequência, eu lembro disso. E era um corredor que nós tínhamos mesas ali, mesas aqui, tinha um corredor no meio. E o pessoal brincava que às vezes quando passava alguma colega jornalista, alguém e tal, o pessoal tinha numa folha A4, brincadeiras daquela época, com umas notas, o pessoal erguia para dando nota, como se estivesse desfilando, as meninas para os meninos. Que é o que a Silmara falou, essa coisa marcante, né? A redação, ela marca muita gente, né? Ela traz uma amizade muito grande, uma convivência muito grande, e isso fica marcado. E a gente tem amigos daquela época até hoje. Até hoje. Eu lembro do Sidão, você falou dessa da Sidão, nota, o Sidão, o chargista, ele ficava desenhando a gente. Exatamente. E aí, as pessoas que ele não gostavam, ele desenhava igual bruxa, e a gente ficava rindo, escondido na redação, que ele ficava O passando. Sidão é o Comarquito, né? A gente brinca que o jornal que o Comarquito é o Comarquito, ele vai vir aqui também. Ele vai, não, o Sidão é sensacional. E personagem- ele trabalhava com o Larry Ribeiro. Ele fala, lembra quando surgiu aquele negócio de autoajuda? Autoajuda. Sim. Então ele fazia uma propaganda enorme daquilo lá, porque ele trabalhava com o Larry Ribeiro na época. O personagem principal que o Sidão se espelhava era o Paulo Martins. Inclusive, algumas tiras, algumas charges do jornal, entrava o Paulo Martins. Ele fazia o Paulo Martins, verdade. e se o Paulinho veio, eles Valentim assistiam. também. O Newton Valentim. E o Newton Valentim também na sequência. Newton é verdade, Era os dois verdade, que tem ele- razão, eles que fa- ele desenhava eles- muito. Grande verdade. Sidão, exatamente. Silmara, depois que você saiu do Diário de Suzano, você se enveredou aí pelos outros jornais, né? Você fez, inclusive, da Diocese, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória depois. Isso, eu saí do jornal, fui para o antigo Vale Paraibano em São José dos Campos, né, que hoje é o Vale. Fiquei lá até 99, depois assumi a assessoria de imprensa da Diocese de Mogi das Cruzes, da Igreja Católica, e lá uma das minhas funções era justamente editar o jornal A Caminho, que na época era distribuído em toda a região, em 42 paróquias aqui da região do Alto Tietê. Depois eu me enveredei aí pela assessoria política, né? Fui trabalhar na Secretária, Assembleia né? Legislativa como assessora parlamentar, na época do deputado Marcelo Cândido. Aí a gente participou da campanha, né? 2004, 2004. E aí eu fui 2 mandatos como secretária de comunicação. Depois assumi a diretoria de publicidade na Prefeitura de São José dos Campos, na época do Carlinhos de Almeida. E aí fiz o concurso público em 2014 para assessoria de imprensa da Câmara de Arujá, passei. E estou lá até hoje, então eu estou fazendo 7 anos agora como assessora de imprensa da Câmara Municipal de Arujá. E você lembra de alguma matéria aqui no Diário de Suzano, alguma matéria marcante, assim, puxa, essa matéria me marcou, tal, que você lembra, assim? Então, eu cobri, assim, como eu era repórter de cidades, então a gente fazia de tudo um pouco, né? Então, eu já fiz carnaval, já cobri Câmara,
Então a gente fazia tudo um pouco. Agora, Eleições você pegou também, né? eleições também, peguei eleições, eu cheguei a cobrir a CEI do Lixoguete, né? Que foi aquele grande escândalo, né? Aqui. Você estava naquela edição extra aqui do jornal? Eu não lembro não, eu fiz cobertura de algumas reuniões da CEI do Lixoguete. Eu não era a repórter principal da época, né? Mas eu cobria, porque abriu uma CEI depois, aí eu cobria. Eu fiz o Chupacabras, claro, fiz matéria do Chupacabras. Você estava aqui no Chupacabras? Não estava. Eu fiz matéria do Chupacabras. E teve uma entrevista que eu fiz com o ex-prefeito de Mogi, né, o Valdemar Costa Filho, e eu lembro que a gente fez a entrevista e ele falou que não gostava de trabalhar no Legislativo, que o negócio dele era mandar. E aí a Simone Leone abriu a manchete assim, Valdemar diz, eu gosto de mandar. E foi uma matéria também que chamou muita atenção na época, né, porque era difícil a gente tirar alguma... Não, ele gostava de dar frase de efeito, né, o seu Valdemar Costa Filho, mas às vezes você ia nas entrevistas com ele te enrolava tanto que às vezes você não conseguia tirar nada. Enfim, eu fiz muita coisa, eu não tenho assim, confesso a você, tanta memória assim, mas assim, eu me lembro desses episódios de ir em bairro, de fazer matéria de bairro, sempre eu no caso, em todos os 3 jornais que eu passei, eu sempre fui repórter de cidades. Então a gente é aquele repórter que cobre tudo. É o cotidiano mesmo. É o cotidiano. Então que tem, então enchente, buraco, política, você faz tudo, né? Henrique, você lembra que lá nos anos 90, a redação do Diário Suzano colocava lá, tipo um mural, assim, as principais matérias, a Simone colocava lá. E você cobriu muito tempo a região e você tinha muito contato, né, porque você não cobria as cidades, não cobria Suzano, era a região do Alto Tietê. Isso, eu fazia matérias em Poá, Ferraz, Itaquá e Mogi das Cruzes. Sim. Você lembra alguma matéria que você te marcou assim na região, que você fala, puta, essa eu não esqueço mais? O que eu lembro, agora você falando, eu fui tentar puxar pela memória aqui também, era basicamente política que a gente fazia, né? E tinha aquela briga incansável lá em Poá, do Ramon Ruiz com os irmãos Bueno. Acho que era. Milton Bueno. Milton Bueno tinha outro irmão. E era uma briga assim, né, política e eu lembro que uma vez, inclusive, eles me colocaram como testemunha num processo, porque eu tinha feito uma matéria, enfim. Então, assim, isso eu lembro bem dessa briga política que existia dos dois, né, desses 2 personagens, desses 2 grupos políticos que tinham lá. Situações de Itaquaquecetuba também, da política de Itaquá, na época do Bill, do próprio Toninho da Pamonha, né, o primeiro Toninho, depois o Bill. Então, assim, eu lembro basicamente disso, não me recordo assim, de um fato mais... eu acho que teve uma vez morte de vereador, se eu não me engano. Eu não lembro se foi em Itaquá, foi em Poá. Tem o de Poá, acho que era o Dantas, né? Isso, Dantas, que morreu fora, né? Oswaldo Leite Dantas. Você fez também o Oswaldo Leite Dantas. Eu fiz, não me lembro, Edgar. Um plantão de sábado. Você fez também. Não, eu Verdade, não lembro. ele faleceu uma cidade fora, né? Ele não estava aqui na... Acho que foi em Poá mesmo. Foi em Poá? E foi encontrado numa praça, eu acho, alguma coisa assim. Então é ele mesmo, de bigode, né? Eu lembro. E era isso, então assim, a gente saía aí nas cidades, nas regiões, às vezes com pauta, às vezes para cobrir sessão em Câmara, enfim. Que é aquilo que outros colegas que por aqui passaram nessa série falaram, né? Que essa questão que a gente ia pra rua, né? A gente ia pra rua. Hoje, com as redações enxutas e tudo mais, o pessoal fica mais no telefone, no WhatsApp, né? No celular. E eu lembro que em 93, quando eu entrei votando, o fotógrafo Ney Sarmento trabalhava, a gente formava uma dupla antes de você entrar. E a gente pegava o carro do jornal, hora ele dirigindo, hora eu, e a gente saía para a região em busca de pauta. Ia de manhã, passava o dia, e aí no meio da tarde a gente voltava para escrever as matérias, revelar os filmes, enfim. Porque a gente tinha que fechar uma página de política na região. Todo dia. Então era bem interessante isso, era bem legal. A gente fazia ronda, eu lembro muito de final de semana sair de carro também fazer ronda, olhar BO nas delegacias. Eu nunca fui setorista de polícia. Mas eu mas no plantão todo mundo entrava, né? A gente fazia de tudo um pouco mesmo. E naquela época, você vê, a gente não tinha Google, a gente não tinha... As pessoas não acreditam. Eu falo isso para os meus filhos, eles não acreditam como é que a gente vivia naquela época, né? Mas para quem é mais jovem, quer dizer, era tudo na base do telefone fixo, né? Porque não tinha... Eu lembro que uma vez, pra gente conseguir... Quando surgiu o celular,
Eu lembro que eu fazia a cobertura da Câmara de Mogi e a gente ficava ali na expectativa do vereador, às vezes, dar o número pra gente, do telefone, do celular, porque isso, o jornalista que tinha na agenda Celular de o um número político. do celular de algum político, esse era top de linha, né? Porque você tinha que ter agenda mesmo de papel com os telefones, né? Então, esse processo de apuração da matéria, ele era bem mais complexo do que é hoje, né? Bem mais complexo do que Você é falou hoje. do celular, eu lembrei de uma pauta. Nessa mudança que o jornal estava vivendo quando eu entrei, da máquina de escrever para os computadores, do CPD, né, enfim. E aí veio o celular. E aí o jornal comprou os celulares para facilitar essa comunicação. E eu lembro que logo que na primeira semana, estava prevista uma greve dos metalúrgicos, dos químicos. E eu entrei de madrugada para ir para a porta de uma empresa aqui na Índia Tibiriçá, porque o sindicato ia fazer lá toda uma manifestação, enfim. E eu fui com o celular, que era aquele tijolão aí da Motorola. Isso, eu lembro. Era um celular para a redação inteira. Eu acho que eram dois. Um ficava e o outro a equipe levava. E é engraçado que eu brincava, vamos ligar só para falar no celular. Às vezes você não tinha nada que falar, porque você estava lá na porta da fábrica, ligava na redação, não, estamos por aqui, ó, tá tudo calmo, para falar no celular, entendeu? Mas foi essa situação, em 1993. E era legal, assim, a gente esperando a pauta, né? Eu trabalhei com a Glícia. A Glícia que era chefe de reportagem na minha época. E a Glícia, ela super brava, assim, mas eu ria muito com a Glícia. Tinha o telefone e as pessoas às vezes ligavam só para desabafar no jornal. Até hoje. Não é isso? As pessoas ligavam, não era pauta. Eu falei, e aí, Glícia, alguma pauta? Não, menino, só ligou para desabafar. Eu. O que eu tenho a ver com isso? A pessoa está com problema. É verdade. Mas a pessoa liga para falar de um problema, né? Que Sim. ela tá. E era engraçado, porque ela estava lá querendo fechar a pauta, né? E não conseguia, assim. Vocês, claro, começaram no jornalismo hard news, né, que fala, né, de redação, e depois foram para a comunicação pública. Você, inclusive, foi secretário de comunicação de quando eu saí do Diário Suzano na segunda passagem, eu fui trabalhar na prefeitura de Itaquá. Depois eu trabalhei em Itaquá com o prefeito Bill. Depois eu fui trabalhar com... E tudo isso fruto dos contatos que você... Fruto dos contatos. Né? Acabei sendo convidado por conta desse relacionamento que você criava com as pessoas, né? E dessa outra situação, você falou de ser confundido positivamente, então você acaba conquistando a confiança, enfim. E fui convidado primeiro pelo Bill, depois eu fui, no primeiro mandato do Zé Biruta, eu fiquei um ano e pouco. Naquela época não tinha reeleição, aí ele saiu, entrou o Dema, prefeito Dema, eu fiquei também um período com o Dema sair, e depois eu fiz a campanha do Biruta no segundo mandato, aí eu fiquei o governo todo. E isso foi até 2004. Eu já tinha casado em 2003 e mudei para Santo André, que a minha esposa era do ABC. E aí, quando eu saí da prefeitura de Ferraz em 2004, eu acabei começando a atuar por lá. Aí eu fui trabalhar na assessoria de imprensa do Hospital São Luís, hoje Redditor. Fui para um jornal lá que tem sede em Diadema, chama Diário Regional, que apesar de ter o nome Diário Regional, ele era bissemanal. E aí eu fui montar todo o processo para criar o Jornal Diário, fiquei um tempo lá. Trabalhei numa agência que fazia o caderno de automóveis do Diário do Grande ABC. Depois o Diário incorporou o jornal e eu fui seguir outra situação. E em 2009 eu fui para a Prefeitura de Santo André. Trabalhei na campanha do candidato lá, do prefeito, Dr. Aidan Ravin. Ele venceu as eleições e eu fui para a Prefeitura de Santo André. Fiquei de 2009 a 2012. Em 2013 eu vim para Ribeirão Pires, fui ser secretário de comunicação em Ribeirão Pires, fiquei ali 2 anos. E depois eu saí, eu tenho uma empresa de comunicação e marketing e produção de eventos. Aí eu saí, isso foi em 2014, e falei, agora eu vou dedicar um pouco mais à empresa e tudo mais. E eu fiquei 5 anos afastado da parte política. Né? Mas é um bichinho que pega a gente, né, Silmara? É um bichinho que incomoda. Nesses 5 anos ausentes da política, eu fazia o jornal do jornal interno da Ford, lá de São Bernardo, dos funcionários. Era um jornal mensal que a gente produzia, imprimia, e ele ia para todas as plantas da Ford do Brasil. Então era a planta de São Bernardo, a fábrica de motores em Taubaté,
o campo de provas em Tatuí, a fábrica de Camaçari, na Bahia, e ia para a fábrica da Toller, em Horizonte, no Ceará, porque a Toller é da Ford, né? É uma marca da Ford. Fiz também a revista da Caoa Hyundai, que era dos funcionários também, uma revista trimestral. Atendi shoppings em São Paulo e trabalhei com eventos. E mais uma coincidência da nossa carreira, eu fiz bastante eventos com um amigo para a Igreja Católica. Então a gente fez evento em Aparecida, fiz evento na Canção Nova, lá em Cachoeira, para a Renovação Carismática Católica RCC também. Fiz eventos católicos lá no Padre Marcelo Rossi, trabalhei para a Diocese de Santo André, tudo nesses 5 anos que eu fiquei afastado da política. Em 2019, uma amiga, ela me convidou para ir para a prefeitura, por conta de que eles estavam criando um novo departamento. Ela é veterinária, um departamento na área PET, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Eu fui para lá em junho de 2019 e fiquei até o ano passado, e eu atuei na campanha dela, fui um dos coordenadores da campanha, ela tornou vitoriosa, ela foi eleita. Ela foi a 4ª mais votada de Santo André, quase 5 mil votos. E foi a mulher mais votada dentre as 7 cidades do Grande ABC, né, doutora Ana veterinária, ela foi, e aí ela me convidou, e hoje eu estou lá no gabinete na Câmara com ela, voltando para a política, que é esse bichinho aí que de tempos em tempos ele vem ali, e é uma área gostosa de se trabalhar. É um desafio, né? É bem grande, mas foi isso. Então, assim, um pouco de tudo um pouco, nesses 30 anos Fiz aí. bastante coisa, hein? Bastante. 30 anos de carreira. Sumara, você fez parte também da comunicação pública governamental e, inclusive, escreveu um livro, né, sobre esse assunto, nesse tema, né? Isso, é verdade. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, principalmente aqui em Suzano, né, que você ficou 2 mandatos do Cândido. Que foi a grande experiência, na verdade, né? Porque, assim, eu não teve um planejamento, né, dessa coisa de entrar na política. Quando eu estava na Diocese... Você já tinha um entrosamento com o Cândido da época, quando ele era da Assembleia, né? Então, mas olha, veja só, eu que estava na Diocese, eu não participei da campanha do Marcelo para deputado. Eu não o conhecia. Eu conheci o seu Cândido, porque a gente trabalhou e eu várias vezes entrevistei seu Cândido na época que ele era vereador. Mas eu não tinha nenhuma relação. Aí me ligaram, na época o coordenador do mandato me ligou e falou, olha, nós estamos precisando de uma jornalista aqui no mandato. Eu falei, mas eu? Ele falou, sim, porque você tem muita boa relação com as pastorais sociais da igreja. Porque eu fazia assim, matéria de todas as pastorais da igreja e as pastorais sociais também. Eu falei, beleza, venha conversar com ele. Aí eu vim conversar com o Marcelo, na época ele tinha sido eleito já deputado. E aí falei, não, beleza, então vou começar. Aí foi a primeira experiência na área política, eu não tinha experiência nenhuma na área política. Quando ele decidiu ser candidato a prefeito, eu não sabia que ele ia montar a Secretaria de Comunicação. Eu perguntei para ele se eu iria para o governo, porque uma coisa não está não necessariamente relacionada à outra, né? Quem trabalha em política sabe. Ele falou, não, você vai. Só que daí aconteceu, eu casei em 2004 e engravidei. Eu passei a campanha, fiz a campanha grávida do meu primeiro filho. Nelsinho nasceu dia 10 de dezembro. E aí ele apresentou os secretários mais ou menos 20 dias, uns 10 dias depois, eu ainda estava recuperando da cesárea, e aí ele anunciou a Secretaria de Comunicação, então foi a primeira Secretaria de Comunicação aqui de Suzano. E foi muito difícil, porque nós não somos preparados, Edgar, enquanto profissionais, para assumir a comunicação pública, para trabalhar na comunicação no setor público. E ela tem algumas nuances muito diferentes da comunicação que a gente faz na redação, de ser jornalista de redação, e mesmo da assessoria de imprensa do setor privado. Então, quando eu lancei o livro ele foi fruto de uma pós-graduação que eu fiz no Senac, em que eu defendo que haja uma disciplina de comunicação pública nos cursos de jornalismo, que hoje, boa parte das assessorias de imprensa... Que não tem, na verdade, né? É mais curso de assessoria. Na verdade, às vezes tem uma extensão. Você tem uma extensão, mas não está no currículo do curso de jornalismo. Por quê? Porque também é uma disputa entre jornalistas. Agora menos, entre jornalistas e relações públicas, mas boa parte, assim, 90% das assessorias de imprensa, elas foram assumidas no Brasil por jornalistas. Então, e a gente não tem essa experiência da comunicação organizacional, que é diferente do relações públicas, que o curso ele já te direciona para uma comunicação organizacional, planejamento e tal. Então, eu me apaixonei por essa área.
de fato me apaixonei. Se especializou, né? Isso. Agora eu acabei de entregar um artigo científico, que eu fui aluna especial de uma disciplina da USP, de pós-graduação, justamente falando comunicação pública e a crise na democracia. Que foi um período, foi agora, de janeiro a junho, eu terminei, entreguei hoje até o artigo científico. Porque eu sou apaixonada mesmo e eu queria avançar muito do ponto de vista acadêmico nessa área, porque é uma área que ainda é muito debatido. Os limites, por exemplo, da comunicação de governo para a comunicação política. Então, até que ponto a gente faz comunicação de Estado, até que ponto a gente faz comunicação política com vias eleitoral, né? Então, eu gosto muito desse tema. Como que você vê hoje, por exemplo, a comunicação governamental, institucional, né? Diante da questão da fake news? Muitas prefeituras acabam tendo que criar plataformas para estar desmentindo o que às vezes as pessoas leem sobre uma determinada prefeitura. Você acha que, por exemplo, as prefeituras têm que criar mesmo esses canais de transparência maior? Eu acho que a comunicação de governo, comunicação governamental, essa de Estado, ela tem como primícia os princípios da administração pública, que é a transparência, a impessoalidade, a publicidade. Então, a comunicação, o governo precisa ser transparente, o Estado precisa ser transparente. As fake news, elas são um problema que afetam diretamente os governos, mas afeta todo mundo, né? A gente vive hoje... A pandemia mostrou isso, sim, né? Como é difícil você combater as fake news. E a gente vive, Edgar, assim, eu sinto isso, como eu estou no Poder Legislativo, eu não sei o Henrique, mas a gente sofre com um descrédito muito grande da política. Então, muitas vezes, a versão da Câmara, a versão do poder público, ela não se sobressai diante de uma fake news, porque as pessoas preferem, muitas vezes, acreditar no vizinho que falou alguma coisa, que ele ouviu em algum lugar, do que na informação oficial. Ainda que na pandemia, eu percebi um aumento, até mesmo no Legislativo, que não atuou tão diretamente no combate à pandemia, porque isso foi um papel mais do Poder Executivo, mas até a gente notou um interesse maior da população pela comunicação oficial. Eu mesma, como cidadã, vejo as lives e as coletivas do governador no sentido de entender o que está acontecendo, ainda que você possa levantar dúvidas sobre o que ele está falando, é a informação oficial que você tem. Então, eu acho que a maior dificuldade das fake news, para quem trabalha no poder público, é fazer com que a sua versão, que é verdadeira do fato, ou se aproxima mais da verdade do fato, ela prevaleça diante da fake news. Mas esse descrédito da classe política, ele atrapalha bastante. As pessoas hoje, elas têm uma dificuldade de se sentir representada no espaço político, né? Então, a gente sofre com isso. A comunicação, ela pode ajudar à medida que você amplia os espaços de debate com a população, né? Para ela entender como é que funciona a política, né? Nesse sentido. Henrique, você foi diretor de proteção animal da Prefeitura de Santo André, hoje está com a vereadora que cuida da causa animal, né? Como foi para você essa questão de entrar nessa seara aí? Eu já tinha uma proximidade com esse tema, com esse segmento, por sempre gostar de animais, né, de pets, enfim. E até a proximidade que eu tenho, que é uma pessoa amiga de relacionamento, então conheci o trabalho, ela atua nessa questão de ONGs e tudo mais há mais de 20 anos. Né? Então, mas assim, tive que estudar um pouco, né, legislação, porque é uma problemática muito grande, a questão de abandono, a questão de maus tratos. A legislação, ela existe, mas não funciona, porque não tem fiscalização, né? Mesmo com as recentes, aí de 2, 3 anos para cá, mudança na lei por conta de deixar ela mais rigorosa. Então, assim, mas não funciona porque você não tem como fiscalizar, né? Então, assim, foi um processo de estudo muito grande, de entender cada vez mais esse segmento. O fato de eu estar cursando, né, o direito me ajudou muito nisso, de entender as leis, entender tudo um pouco. Né? Então você acaba conseguindo ver por um viés que às vezes só o curso de jornalismo não te dá, de todo esse amplo conhecimento, e ao mesmo tempo colocar algumas ações em prática, né? Por exemplo, a gente criou lá em Santo André um projeto que, assim, você não nada absurdo, mas você para pensar e ver que a gente, lá o programa de governo, ele chama moeda PET. As pessoas, elas trocam garrafa plástica por ração. Então eu montei o projeto e a gente tem parceiros que doam a ração da iniciativa privada. E uma vez por mês as pessoas podem se dirigir a um local para fazer essa troca.
né? Então, a cada 1 quilo de garrafa plástica, para você ter uma ideia, são 20 garrafas de Coca-Cola de 2 litros, de refrigerante de 2 litros, equivale a 1 quilo de ração. E a pessoa troca. Então, assim, você pode levar essa ração para o seu cachorro, para o seu gato, ou você pode deixar essa ração, porque tem uma ONG parceira do projeto que ela faz a distribuição para as protetoras e para as ONGs lá do município. Então, a gente começou a pensar alguns projetos nesse sentido. Santo André é uma cidade hoje que ela tem um trabalho bem legal nessa questão da causa animal. O município ele realiza 300 castrações gratuitas por mês. Se você é morador do município, você vai nas zoonoses, leva o rua de residência, o seu bichinho, enfim, e você são convênios com clínicas particulares, dependendo da região que você mora, você leva, em 30 dias, 40 dias, você é chamado para levar o seu pet para fazer a castração. Que é o grande pilar para evitar o problema que nós temos de animais, porque assim, por que tem abandono? Porque um animal não é castrado, e aí a pessoa tem um cachorro, um gato, fica prendo, dá lá 5, 6, 7, 10 filhotes, ela não tem condições e acaba abandonando. Mas assim, foi necessário bastante estudo para entender todo esse processo, a parte de leis e de tudo mais. Está se formando agora, né, em Direito. Eu formo em dezembro. Vai ser advogado. Eu vou agora para o 10º semestre, né, são 5 anos. Então, agora no 9º semestre eu já até apresentei para a banca o TCC. Então agora é mais estágio, mais algumas coisas. Então no final do ano já vou prestar o AB e mais esse curso aí no currículo também, que eu acho que vai ajudar bastante. Porque na nossa área política também agrega muito, né? E eu pretendo me especializar no direito político, né, no direito eleitoral, porque é o caminho que a gente está aí trabalhando, a gente está junto e então... Não, e tem demanda, viu? Muita, tem demanda. O direito público também, não só o direito eleitoral, mas o direito público, o administrativo também é outro setor que carece de muita formação, né? A gente sente falta de advogados especializados nessa área do direito administrativo, do direito público. É uma necessidade. Eu acho que o setor público no Brasil, ele é pouco valorizado do ponto de vista profissional. Não sei se você tem essa impressão, Henrique, porque, Edgar, a gente tem uma coisa de que o setor público não funciona, né? Hoje mais ainda, né? Porque a gente está num governo de privatizações, mas assim, o setor público e a política especialmente é um espaço de crescimento pessoal e profissional muito grande. Eu tenho que agradecer muito, porque o pouco que eu sei da área de política e do trabalho de comunicação, eu aprendi aqui em Suzano, na Secretaria de Comunicação, muito na intuição. Porque a gente não tinha essa experiência. E a gente se preparando com o carro andando, né? Com o carro andando, né? Então eu senti muita falta de ter... Hoje, né? Lá também eu fiz cursos e tentando entender, mas hoje eu vejo que a gente precisa caminhar muito nessa área pública e precisa valorizar a profissionalização do setor público. Nós temos muitos profissionais, muito bons profissionais na área pública, profissionais muito sérios, né? Um contingente de aprendizado e de acúmulo de conhecimento na área pública que infelizmente não é valorizado porque a gente cai nessa generalização. Qual é a sua opinião sobre... Desculpa cortar aí rapidinho. A sua opinião sobre a TV pública no Brasil, né? Já que você é da área pública. Sim. Você acha que existe uma TV... A IBC, por exemplo, a Agência Brasil, ela é uma TV pública ou uma estatal, uma TV estatal? Então, essa é uma discussão bastante pertinente, Edgar, porque assim, estatal pertence ao Estado. Então, se a gente for levar por esse aspecto, sim, a IBC é uma TV estatal. Porque quando você fala da comunicação pública, do sistema público de comunicação, que é o que está previsto na Constituição, você está falando de sistemas como a TVT, que tem como gestor um sindicato. Abre espaço para várias sindicatos, ONGs, entidades. Né? Na verdade, a nossa Constituição, ela tem essa possibilidade, né, de você ter concessões para entidades públicas. E isso seria fundamental para a nossa comunicação, porque hoje o Brasil ele tem a comunicação constituída na comunicação comercial, ainda que as TVs e as rádios são concessões públicas, é importante a gente lembrar. Mas, infelizmente, o que a gente lembra de TV no Brasil, já que você está falando de TV, é simplesmente da TV comercial. Sim. É a TV dos Abravanel, é a TV dos Marinhos, né? E a gente tem... Poucas famílias que detêm o... Pouquíssimas. A gente tem no Brasil 10 a 12 famílias que detêm os principais meios de comunicação no país. Então, nós não temos uma comunicação democrática, que foi a grande luta dos movimentos de comunicação. Eu tive a oportunidade, em 2009, de ir
a Conferência Nacional de Comunicação em Brasília, eu era secretária aqui, fui a Brasília participar, porque o grande mote desse movimento é justamente a gente tenha mais TVs públicas, de fato. Né? Que a gente tenha mais TVTs, para a gente ter um processo de democratização da informação. Então, a gente precisa ter um avanço. Então, assim, a EBC é uma TV estatal, que hoje está sendo desmontada pelo atual governo do Jair Bolsonaro. E está tendo também uma intervenção muito forte de censura, inclusive. E esse é o grande problema e o grande desafio da comunicação estatal, da comunicação governamental, como a gente chama. É a gente se blindar contra essa influência da gestão da ocasião. Então, assim, a gente precisa ter uma comunicação que não pode se moldar à gestão da ocasião. Eu sei que é difícil, no Poder Executivo isso é muito difícil. Hoje eu olhando para trás, falo, nossa, meu Deus do céu, sabe? A gente fazia muito mais comunicação política do que comunicação governamental, ainda que a gente tinha essa preocupação de falar com o cidadão. Mas, assim, é isso, Edgar. Então, a EBC é uma TV pública, eu defendo as TVs, uma TV estatal, mas eu defendo que o sistema de comunicação no Brasil, ele precisa ter mais TVs públicas e precisa ter uma TV de concessão mais democrática. É como a TV estatal, ela vai dar voz para o governo, que está lá, o Estado, né, que está lá, e a pública para os movimentos sociais e entidades. Um pouco mais amplo, né? Seria a comunicação pública ela é mais ampla, mas existe um movimento também, Edgar, de aproximar a comunicação governamental daquilo que é a comunicação pública. Sim. Porque você precisa também ter uma relação com o cidadão do ponto de vista da transparência, do ponto de vista de ouvir o cidadão, porque o Estado, ele não pode simplesmente ser um emissor e a população tem que falar também. Você tem que fazer audiências públicas, você tem que fazer orçamento participativo, você precisa ter ouvidoria, você precisa ter o sistema de informação para o cidadão. Então, você precisa ter um processo de publicização das informações, de fazer o cidadão entender como é que funciona. Henrique, desculpa, ainda vale o que eu ia falar, que é dentro desse assunto também, que eu vejo também o problema do outro lado. Vamos passar agora para a sociedade, para nós, né, a população, nós aqui, os brasileiros. Eu percebi ao longo desse tempo todo, grande maioria da população, ou pelo menos uma boa parcela, ela não entende o que faz o legislativo, ela não sabe o que faz o executivo, ela não sabe as atribuições, né, de cada um. Ela não entende essa questão da política estatal, da TV pública, né? Então, assim, a gente também tem esse problema cultural, educacional, né, de não saber lidar com isso, né? Então, já existe um preconceito fortíssimo, que é a questão do político e da política, né? O brasileiro hoje, mais do que nunca, ele está... Tanto é que quem fala que não é político acaba se elegendo, às vezes, né? Assim, sim, mas assim, a política... Mesmo sendo, fala que não é... A política, Edgar, ela está aqui na empresa, ela está na nossa casa, né? A pessoa, o brasileiro, às vezes, ele fala, política, ele pensa que é o quê? É o prefeito, o governador, o presidente e o deputado. Que é tudo bandido, que é tudo ladrão, que é tudo safado. E política você faz em todo momento, né? Em toda relação interpessoal, profissional, você está fazendo política no sentido da raiz da palavra, né? E o brasileiro ele não tem assim esse conhecimento, né? Ou ainda não tem, para poder identificar essa questão. Então você tem o problema de um lado das pessoas quererem se abocanhar da TV estatal, da rádio pública, né? Ou grupos ou governos, e do outro lado você tem também uma população que ainda não tem maturidade para entender esse relacionamento e como que funciona tudo isso. Então acho que ainda vai algumas dezenas de anos ainda no nosso país para a gente possa melhorar todo esse processo e toda essa engrenagem que é muito complexa. Henrique, tu perguntado, o pessoal tem passado por aqui sobre o jornal impresso, né? A gente que começou no jornal impresso, eu estou até hoje no jornal impresso, vocês me abandonaram, né? Me deixaram aqui, eu estou aqui. Fiel, né? E aí eu tô... Alguém tem que ir para o sacrifício, né? Me abandonaram, eu estou aqui no jornal impresso. Para onde você acha que vai correr aí, vai caminhar o jornal impresso? Como que você está vendo? Eu estava conversando antes, eu tenho esse hábito também de ler o papel, né? Sim, você também estava falando isso. Qual que é o futuro do impresso? Eu acho que a médio prazo, eu ainda acho que ele vai existir, principalmente os grandes, né? A gente viu alguns grandes jornais impressos se acabando. Mas se você pegar os principais jornais, os maiores, vamos falar grande mídia, eles estão aí, né? Reduzidos, com redações enxutas, com páginas menores. Você lembra o Estadão e a Folha de domingo, era um calhamaço de quilos. Eles estão menores, mas eles estão aí. Eu acredito que eles ainda vão existir,
né? Nizam Mochi. Se você pegar cidades do interior, por exemplo, você pega aqui vocês, ainda tem o impresso, Mogi tem impresso, o ABC tem o impresso, a minha cidade de onde eu vim, São José do Rio Preto, tem impresso, Campinas tem impresso, então eu acredito que ainda vai alguns anos ainda nesse processo. Mas a gente está numa baixa, né? Ele vem realmente caindo, e só que as pessoas também da minha faixa etária, ou mais velho, ela se sente meio abandonada no sentido da fidelidade, da veracidade da informação do meio digital. Que também a gente estava conversando aqui. Então, hoje, no fake news, com WhatsApp, com Facebook, enfim, as pessoas às vezes não estão preocupadas com a veracidade. Eu descobri, tal, já publica, vai ver, não é aquilo e tal. Então, assim, as pessoas, eu acredito que têm mais idade, estão mais acostumadas com o impresso, elas ainda vão trilhar esse caminho desses jornais mais antigos, aqui 60 anos, né, da empresa, por conta dessa fidelidade, dessa veracidade da informação. Eu, pelo menos, acredito muito quando eu vejo essas mídias publicando alguma coisa no sentido, olha, eu acho que aqui tem uma fonte confiável, vamos trabalhar. Mas eu acho que com o passar dos anos aí a tendência é seguir essa queda e cada vez menos o impresso está no mercado, porque essa nova geração que está vindo, ela não está habituada com papel, com livro, com tudo mais, né? E tem uma séria dificuldade de interpretação de texto também, né? Você falou, tem pesquisas que mostram que o impresso ainda é o mais que as pessoas acreditam mais, assim, mais confiável. Sim. Silmara, eu queria que você falasse um pouco também da sua visão aí sobre o impresso e também já vou emendar outra pergunta sobre o Sintonia Fina, um programa que você fez. Continua o Sintonia? Não, a gente parou. Parou por conta da pandemia, mas também parou. Tem projeto de voltar ou não? Então, a gente deixou em aberto, assim, porque cada um foi atrás de uma coisa. Esse ano eu retomei os estudos, né? A Josi. Você está fazendo o que agora? Então, eu fiz do artigo lá da USP, né? Fiz o artigo da USP e estou fazendo todo sábado um curso de programação, um programa avançado em comunicação pública pela Associação Brasileira de Comunicação Pública. Bacana. E esse curso ele está sendo financiado pela Câmara. Então, é todo sábado, das 2 às 6, tem as aulas, aliás, excelente, assim, um curso excelente que eu estou adorando, e vai até outubro. Então, e aí tem também trabalhos para entregar, até, não chega a ser uma pós-graduação, mas é um programa bastante avançado aí com aulas aos sábados. Então, eu estou adorando fazer. Agora, amanhã tem aulas, a gente vai falar sobre mensuração, né? O Henrique deve dominar isso, né? Mensuração na comunicação pública, especialmente, né? Então, está muito legal. Então, esse ano eu resolvi voltar a estudar, já desde o início, com a USP, emendei as duas coisas, né? E aí depois a Josi foi ser professora, fez concurso, né? Tá sendo jornalista e professora. E o Magno abriu um bistrô, né? Aqui em Suzano, né? Então, aí cada um foi tocar em projetos separados. Então, juntou a pandemia e juntou essa situação. E aí a gente paralisou um pouco. Mas o Sintonia Fina, ele foi um projeto idealizado há muitos anos atrás. A ideia era fazer um programa de notícias que não saíram na mídia. E ele se tornou um programa de feminista nessa nova versão, onde a gente trazia mulheres para discutir temas atuais sobre as mulheres, né, um feminismo atualizado. E foi muito legal, nós fizemos mais de 50 programas, temos um canal no YouTube, chegamos a mais de 1.000 pessoas. Mais de né? 50? Bastante. Mais de 50, foram mais de 50. Era uma vez por semana? Começou em 2017. Então, ele era uma vez por mês. Depois a gente chegou a fazer era a cada 15 dias a gente fazia, chegou a cada 15 dias. E foi outra experiência, assim, o Magno falou, vamos fazer? E eu nunca tinha feito nada de televisão, né, de nada de câmera, essas coisas. Não, vamos fazer. Nossa, meu Deus, falei, gente, isso vai ser muito cara de pau, porque onde já se viu. Mas era muito divertido. E as entrevistadas foram muito legais. E abre a mente, né? Os assuntos que vocês trazem, os especialistas que vocês traziam lá na Sintonia, deixa você com uma visão mais ampla das coisas também. Mais ampla. A gente falou sobre tudo. A gente falou sobre a mulher no mercado de trabalho, nós falamos sobre a questão da mulher na eleição, na política, né? Sobre a participação das mulheres negras, a história das mulheres, a questão do cabelo crespo, do cabelo branco. Falamos sobre terapia holística. Menino, a gente falou sobre tudo. É uma loucura aquele programa. Mas foi muito legal. Foi um aprendizado muito, muito interessante. Muito interessante. E agora você falou do jornal impresso, né? Impresso. Pois é, eu sou uma pessoa bem desapegada, minha gente. Eu já não leio jornal impresso, apesar da idade. Só no celular? Eu leio só no celular.
Eu leio só no celular. Eu acho que o jornal, eu acho que as novas gerações... Livro também, você mais... Então, é engraçado, porque livro eu já gosto do impresso. Uhum. Livro eu faço questão de comprar o livro. Eu tenho dificuldade de ler no computador o livro, mas o jornal, as notícias de um modo geral, eu já busco no YouTube. Eu tenho alguns programas que eu ouço e vejo no YouTube com uma certa rotina. É que o jornal, você no celular, em 10 minutos você viu, por exemplo. Né? O livro, você, numa sentada, você fica às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas lendo um livro, né? Isso. E para ver num celular, no computador, Para mim é ruim. Não é legal, né? Não é legal. Eu não gosto. Mas eu acho que o jornal impresso, ele está próximo do fim, assim. Porque as novas gerações, elas não têm qualquer apego a essa questão da cultura do papel e da leitura. São 2 problemas diferentes, né? Eu acho que assim, uma coisa é a leitura, que eu acho que falta nessa nova geração. Eles estão muito acostumados no celular, não sempre lendo assim, coisas interessantes. Muito rápido as coisas, né? Muito rápido, a gente vive um excesso de... Muito rápido e muito raso, né? Também. Exato, Muito raso, exato, muito raso. Exato. E essa falta dessa capacidade de leitura também influencia na capacidade de seleção daquilo que é fato ou não. Por isso que a gente também vive um grande problema com a fake news. Porque as pessoas não leem, a gente tem um problema educacional, depois tem um problema de leitura, de aprendizado, interpretação, e aí quando chega 2 notícias, uma verdade, 2 notícias não, né? Uma que é fake, a outra que é a notícia, as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra, porque elas não percebem o jogo. Então a gente tem essa dificuldade. Eu acho que o jornalismo, óbvio que o jornalismo permanece, que o jornalismo é um serviço essencial para a sociedade democrática. É importante falar isso hoje, né? Sim. Que o jornalista... Sem jornalismo não tem democracia. Não há democracia, né? E a gente está vivendo isso hoje. A gente, nós assessores menos, mas os repórteres que estão na rua estão sofrendo diretamente esse ataque à imprensa. E isso é algo orquestrado. Então é importante que a gente valorize o papel do jornalismo sério na sociedade, porque ele é fundamental para a democracia. E eu acho que a gente precisa, cada vez mais a gente como jornalista, se reinventar. Eu acho que tem coisas legais no passado. Eu não sou do tipo nem que menospreza o passado e nem que tem esse assim, sou ufanista em relação ao presente ou ao futuro. Eu acho que tem coisa boa que a gente viveu lá, tem coisa não tão boa. E eu acho que a gente precisa ter essa capacidade de, com o passar do tempo, ir se moldando e entendendo a realidade que a gente vive. Tem coisa que a gente fez lá atrás que hoje já não cabe mais. Então a gente tem que entender isso, são novos tempos. Então o jornalismo não acaba. Não importa se você vai ter papel ou não. A notícia ela vai continuar. A forma, a plataforma, como ela vai chegar é que vai ser diferente. Henrique, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. E aí eu queria agradecer ao Vanderlei Costa. Sabe com ele? Vanderlei Costa, grande Vanderlei. Pablo Bolanho, Pablo Bolanho tá aqui. também. Um abraço pro Pablo, a Cristina, que virante aqui está acompanhando, a Karen Jesus também. Karen Jesus, todos os colegas do Facebook, né? Lucas Lima, o Hugo Marques também está nos acompanhando. Um abraço aqui a todo nossa, mundo. Um abraço, nossa obrigada pela audiência aí, né, estamos Henrique? Henrique, fala para mim qual que é o seu futuro aí? Você vai ser presidente do América lá de Rio Preto? Então, o América está na 4ª divisão. Vai virar cartola, olha, jornalista para advogado vai virar cartola, meu Deus. Tem uma informação, até linkando essa pergunta que você fez, a questão de fake news e tudo mais, tem uma informação que eu estou para confirmar e não consegui parar para ver ainda, que eu vi já faz uma semana, que o presidente da CBF ganha 340 mil reais por mês. Eu vi essa informação, não sei na onde, no UOL, presidente lugar. da CBF? Presidente da CBF, do tal do Caboclo lá. E os presidentes seriam um salário de 340 mil reais. E eu falei, eu preciso confirmar para ver se realmente é um fake news ou não é. Pode ser uma meta a partir de agora, de né? repente, então, a gente volta lá para Rio Preto, assume o Ameriquinha. A Ameriquinha tá bem pro cabisbaixo. Mas eu acho assim, Edgar, eu tô nesse projeto lá em Santo André, né? Em paralelo tem essa questão do direito, né? Como diz a família da minha esposa e a minha esposa tem escritório de advocacia, já são da área. Então, assim, eu estou pensando aí, eu estou analisando essa questão para ver qual caminho seguir. Mas, muito provavelmente, eu devo unir os dois. Sim, né? Então, assim, trabalhar com o direito eleitoral, com o direito público, o direito político, enfim. Porque, assim como aconteceu lá em 1900 e pouco, dos contatos, a gente tem bastante contato, bastante relacionamento positivo. Então, eu acho que esse é o caminho hoje. Hoje, se eu tivesse tomado a decisão hoje, esse é o caminho que eu estou pensando aí no futuro. Acaba sendo natural, né? Você está dentro da política, acaba sendo... E foram assim, são 29 anos de trabalho, né? Que eu tenho de carreira.
E ela se misturou muito, assim, né? Política, privado e agora tem essa novidade do direito. Então acho que o direito vem para juntar tudo, vai ser um elo de ligação, de pegar todas essas experiências que eu vivi nesses 29 anos em várias áreas no privado, desde empresas menores até empresas multinacionais como Ford, como enfim. E acho que botar no liquidificador, tirar lá, bater, peneirar, tirar as coisas boas e o direito vai juntar, vai ser a cola que vai ligar tudo isso para daqui para frente o caminho que eu vou seguir. Acho que é por aí. E você, Sumara, você está na Câmara de Arujá, né? Eu estou na Câmara de Arujá. Cada vez mais se especializando aí na... Eu gostaria muito de enveredar pela área acadêmica. Eu quero me preparar para fazer um mestrado nessa área de comunicação pública. Eu percebi agora, sendo aluno especial lá na USP, o quanto ainda tem que estudar e ler, porque eu fiz a última pós-graduação foi 2015, 16, e daí 17 eu lancei o livro. E depois de lá eu não li mais nada sobre técnicas, né? Sobre aquela leitura mais técnica de teoria da comunicação, dos autores. E essa pós-graduação agora, né, como aluno especial, foi muito importante para perceber toda essa... E fazer essa análise política, porque daí dá para juntar, né, como esse momento político que a gente vive dessa crise, né, da democracia, com o que a gente faz, né, com a comunicação. Então, eu estou cada vez mais interessada nesse aspecto, de evoluir. Até porque no serviço público você não pode parar de estudar, porque senão você emburrece. Porque há uma certa acomodação, o ser humano é assim, né? Se a gente não se mexer, você vai ficando, porque não há um risco iminente, ainda que haja hoje um ataque aos servidores públicos, mas não há um risco iminente de você ser demitido. Então, o que eu penso é que a gente precisa cada vez mais estar estudando e pensando o trabalho, e melhorando a si próprio, porque aprender e ter conhecimento é muito válido, né? Além do Henrique, eu vejo a Josi, por exemplo, que mudou de área e foi para ser professor. A gente vai mudando também. Sim. E aí eu acho que é uma coisa interessante do mundo do trabalho também, né? Esse desapego. Eu acho que eu estou há 27 anos como jornalista, mas eu duvido que as próximas gerações vão ter somente uma profissão. A gente era muito apegado a essa lógica de construir uma carreira numa área. Hoje não tem mais isso, né? Hoje você pode começar numa carreira e amanhã você muda, até porque com a tecnologia você não sabe quais carreiras existirão daqui a algum tempo. Então, Edgar, eu acho muito legal, viu, Henrique, essa coisa de mudar de área, de fazer outra coisa. Eu acho que isso só enriquece a gente. No meu caso, eu já não tenho tanto... Eu tenho muita vontade de fazer um monte de coisa, mas se eu não focar, eu fico louca, porque eu quero fazer tudo. Eu vejo um curso, 100 anos de Paulo Freire, vou fazer. Eu falei, gente, mas o que eu tenho a ver com Paulo Freire? Nada. A pessoa quer fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Mas eu quero isso, eu quero enveredar para essa área acadêmica. Mesmo que eu não dê aula, mas para adquirir mais conhecimento, para pensar um pouco as coisas, eu gosto disso. Gente, queria agradecer a presença de vocês, de coração, vocês terem vindo aqui. Obrigado mesmo, fico feliz em revê-los. E para a gente encerrar agora mesmo, eu queria que a Sumara deixasse uma mensagem final, depois o Henrique, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Olha, Edgar, na verdade, não foi nenhuma entrevista, um bate-papo. Aqui, né? Gostoso, muito bom, relembrar as coisas, né? Muito legal. Bom, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer você pelo convite, a companhia do Henrique Mioto, né? Todo mundo que está aqui trabalhando aí para poder colocar essa live no ar, que a gente sabe que tem um monte de gente trabalhando, né? Para isso acontecer. Dizer para as pessoas que esse período vai passar, que a gente vai ter história para contar, dizer que a gente passou por uma pandemia e que a gente, graças a Deus, sobreviveu. Eu espero que a gente tenha bastante consciência no ano que vem, que vai ser eleição e a gente precisa olhar com muito carinho essa eleição no próximo ano. Nosso país está num processo de bastante retrocesso em várias áreas, mas eu acho que a gente precisa ter esperança e a gente precisa ter consciência de que as coisas também dependem da gente e que a gente vai vencer esse processo. E falar para o pessoal jovem que não tenha medo de fazer jornalismo, é uma área bastante difícil, mas é uma área apaixonante e que a gente está tanto tempo nela não é à toa, né? Então, que se preparem, que sejam bons jornalistas, porque a gente precisa cada vez mais de bons jornalistas para contar a história. É isso. Obrigado, Sumara. E agradecer o Diário de Suzano pela oportunidade que eu tive aqui, que me valeu muito na minha vida. Muito obrigada. Tá, João. Eu vou, como a gente falou bastante da gente, das histórias, eu vou me ater nessa mensagem final a parabenizar o jornal, a parabenizar toda a família Moraes, né, os irmãos. Afinal de contas, uma empresa, seja ela de qual segmento, setor for, completar 60 anos ininterruptos de trabalho,
É uma conquista muito grande, então parabenizar todos os profissionais que hoje estão aqui na empresa e que possam perpetuar por muitos anos, né? A gente está falando de impresso, então assim, hoje você tem o impresso, mas o grupo tem a rádio, vocês estão com o Facebook, enfim. Então parabenizar a todos e dizer que é muito, muito confortante estar aqui, né? Rever vocês pessoalmente. A gente está brincando, tava aqui o Pablo, tava aqui o Vanderlei, que a gente troca às vezes o WhatsApp, mas a gente, na correria do dia, a gente não se vê pessoalmente, né? E esses últimos 2 anos por conta da pandemia, enfim, então é muito gratificante isso, agradecer essa oportunidade, esse espaço, relembrar essas histórias e dizer para as pessoas assim, cantem, né? Cantem porque cantar faz bem, alivia a alma e é uma excelente terapia. Então, se você às vezes estiver meio triste, começa a cantar, cantarolar. Eu faço isso há muitos anos, como lembrou o nosso querido Edgar. E é uma terapia boa, é uma terapia boa. Canta que faz bem. Quem canta os males exatamente, exatamente. É por isso aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Obrigada, muito obrigado a vocês dois. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista e até o próximo vídeo.